reverendos diáconos, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos paroquianos, visitantes, hoje o Senhor, mais uma vez, nos dá a graça de celebrarmos a abertura do tempo da Quaresma, né, que culminará na Semana Santa, a grande semana, né? Queridos, parece estranho, né? Mas nossa única meta, né? Nossa única meta de vida, no nosso esforço, naquilo que fazemos, que almejamos, né? É Cristo, né? É o Senhor, né? Que tomando sobre si, né? Sobre os seus ombros, uma cruz pesada, seguindo a passos lentos, rumo ao Calvário, livre por amor, né? Ele morre na cruz, né? por cada um de nós, né? É um Deus que se oferta, que se entrega, que se sacrifica, né? Pela salvação, né? Pela redenção da humanidade. E a igreja, muito pedagogicamente, nos proporciona um tempo, né, bem extenso, são aí 40 dias, né, para que possamos refletir, meditar com muito mais profundidade sobre esse mistério extraordinário de amor, né? Deus de amor que se entrega, né, que se sacrifica por nós. Embora saibamos que não somos merecedores, mas ainda assim Ele manifesta, né, a sua graça, o seu amor, para nos redimir, né, para nos levar para o céu, para a eternidade. Queridos, o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, Ele nos conduzirá, né, nesse tempo para dentro de nós mesmos, né? Então, trata-se de uma escolha, e aí você escolhe viver um tempo de Quaresma na superficialidade, né? Na superficialidade, ou fazer uma experiência de profundidade. Existem dois caminhos, né? E por isso, queridos, a gente precisa levar a sério, né? E, de fato, receber como um dom, como graça, esse tempo que a igreja nos proporciona, né? Não pode ser mais uma Quaresma, né? A Quaresma é um tempo, de fato, de compromisso, é tempo de nos comprometermos, é tempo de voltarmos a olhar para o Senhor e entendermos, de uma vez por todas, que nós precisamos, sim, né, mudar de vida, converter o nosso coração e fazer valer a pena todo o sacrifício, toda a entrega generosa que Ele fez por amor a cada um de nós, né? O grande problema, queridos, é que o ser humano, ele tem medo, né, da interioridade. Mas na interioridade, Deus habita, né? Então, quando nós fazemos essa viagem interior, nós nos deparamos com uma realidade, muitas vezes, que nos tira da zona de conforto e nos provoca profundamente. Sobretudo no que diz respeito à percepção do pecado, das falhas e muitas vezes dos demônios que nós alimentamos dentro de nós. Eu percebo, estou errado, preciso converter, mas nem todo mundo está disposto a isso, né? Acredito eu que se você está aqui, é porque existe no teu coração um desejo de mudança de vida, né? Ninguém está aqui porque já é santo, nem mesmo eu que sou padre, né? Ninguém, absolutamente, todos nós estamos nesse processo de mudança, de transformação, de conversão interior. Mas, repito, para que exista essa mudança, essa metamorfose, né, é necessário que exista esse mergulho, essa viagem à interioridade, né? E lá nós nos depararemos, né, com muitas realidades que podem até nos assustar, mas é preciso lidar com elas, para conseguirmos nos libertar, né, das cadeias, nos libertar do pecado, que muitas vezes nos aprisiona e nos tira da presença do Senhor. Mas, repito, é uma decisão, uma escolha. E aí eu te desafio nessa Eucaristia, nesse dia, nesta quarta-feira de cinza, no início da Quaresma, a escolher superficialidade, é mais um tempo, né, ou a interioridade, de fato, fazer uma revisão
profunda de vida. Colocar o teu coração na presença de Deus, né? E perceber, de fato, o que você precisa fazer para agradá-lo acima de tudo. Queridos, fazer um caminho espiritual para a interioridade é permitir ser também tentado pelos demônios, né? Com armas certas vencê-los como o próprio Jesus venceu, né? Não adianta a gente achar que eu vou escolher a interioridade, a profundidade, né, a comunhão com Deus, né, esse comprometimento, e achar que vai ser um mar de rosas, porque não é. O demônio ele está sempre muito insatisfeito quando nós nos comprometemos com a nossa vida de oração, com a vivência dos sacramentos, com a prática do jejum, da abstinência. Tudo isso deixa revoltado, não é? E às vezes precisamos lutar contra ele, né? Porque ele quer nos arrancar da presença do Senhor. Mas é necessário entendermos que nesse percurso, queridos irmãos e irmãs, Cristo permanece conosco, nos conduzindo dia após dia, não é? Apontando-nos o caminho, vencendo conosco, não é? Vencendo conosco. Então, é preciso, de fato, escolher esse caminho, né? Estar com Deus. E Ele, queridos, Deus te deu a graça, não é? De você estar aqui nessa missa, nessa Eucaristia, às 8 horas da manhã, né? Oferecendo a você, podemos assim dizer, né? Uma passagem de primeira classe. Olha que bênção, né? Uma passagem de primeira classe, né? Então, somos privilegiados, né? Ele nos dá essa graça e oportunidade para obtermos essa passagem de primeira classe, justamente, queridos, para embarcarmos, não é? Para embarcarmos rumo a essa interioridade que nós precisamos, né, de fato, priorizar nesse tempo quaresmal. Então, aceite esse presente de Deus, né? De fato, se aventure, deixe ser conduzido pelo Espírito Santo, né? Não precisa ter medo, né? É lutando contra os nossos medos, contra as nossas tentações, contra nós mesmos, que nós venceremos. Se permanecermos na nossa zona de conforto, venceremos? Muito dificilmente seremos vencidos, não é verdade? Seremos vencidos pelo mal, pelo pecado. E isso não é isso que Deus quer. E não foi para isso que Deus te trouxe neste dia, para participar dessa Eucaristia. Então, precisamos confiar, ter fé, de fato, nos abandonarmos em Deus, para, de fato, vivermos essa experiência e colhermos os frutos dessa experiência, não é? Existe um caminho e ele precisa ser percorrido. Queridos, as primeiras palavras da profecia de Joel, né, de hoje, foram justamente um convite à volta, né? Voltai para mim, diz o Senhor. Voltai para mim, diz o Senhor. Queridos, só se Deus nos convida, né, a voltar, é sinal de que o caminho que nós estamos fazendo, ele deve estar errado, tem alguma coisa estranha, né? Se está tudo certo, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para prosseguirmos. Mas se ele pede para voltar, está alguma coisa fora de ordem e que precisa ser mudado, né? Precisa ser, de fato, consertado. Então, queridos, significa dizer que, ao invés de estarmos prosseguindo num caminho de interioridade, de comunhão com Deus, de intimidade com Ele, nós estamos indo para a exterioridade, para a superficialidade. Lembram que o padre falou agora há pouco sobre esses dois caminhos que a gente precisa escolher durante esse tempo quaresmal? Interioridade ou exterioridade? Então, se ele pede para que nós voltemos, é porque certamente estamos indo no caminho da exterioridade. Então, é preciso fixar o olhar no Senhor nesse dia, queridos. É preciso, de fato, voltar ao Senhor de todo o coração. De todo o coração. Gente, não é metade não do coração, é de todo o coração. Todo o coração. É, de fato, decidir, entender que, quanto cristão, filho de Deus, eu preciso abraçar a vontade dEle e voltar para Ele, né? Entregando-me por inteiro, né? Fazendo a sua vontade. E é preciso rasgar, né? Rasgar não as vestes, como ele diz, né?
não as vestes. Mas, queridos irmãos, irmãs, é preciso entregar o coração, né? Rasgar o coração na presença do Senhor, para que façamos essa experiência até de cura e de libertação do pecado e dos males que aprisionam este mundo. Então, prossigamos, não é? Prossigamos com o coração voltado para o Senhor, para que de fato colhamos os frutos, não é? Deste tempo quaresmal que estamos iniciando neste dia. Queridos, não tenhamos medo de revelar, né, para nós mesmos, diante de Deus, quem nós somos. Não precisa ter medo. Assuma, né? Você é um ser humano pecador, miserável, e precisa reconhecer isso. Nós só faremos a experiência de conversão, do perdão de Deus, a partir do momento que, com muita humildade, eu dobrar o meu joelho na sua presença, bater no meu peito e dizer: eu sou pecador, eu preciso da misericórdia de Deus, né? Eu preciso ser tocado por Ele. É preciso vencer, queridos, muitas vezes a nossa autossuficiência, né? que quer nos privar da graça, porque achamos que está tudo bem, né? Que estamos caminhando bem, quando na verdade eu preciso voltar, né? Preciso voltar ao Senhor. Preciso voltar a Deus. Sempre tem alguma coisa, né, que a gente está ali cultivando, alimentando, que desagrada o Senhor. Lamentavelmente tem sim. E a gente precisa identificar esses males, essas raízes, né, e deixar que a graça de Deus e que o Espírito Santo arranque, retire. Vai doer? Provavelmente vai doer, né? Porque esse processo de transformação, de cura, de libertação, muitas vezes incomoda, porque nos tira da zona de conforto, né? Mas é necessária, é importante, né? É importante, é primordial. Não existe, queridos, não existe como alcançar a redenção, a salvação, se nós não passarmos pelo Calvário. E aí são as lutas que enfrentamos, são as renúncias, né? As nossas entregas, os nossos sacrifícios, as nossas mortificações, e tantas realidades que vão exigir de nós, né? E que a gente precisa estar muito bem focado, muito bem direcionado, para não sermos vencidos pelo medo, pelo desânimo, né? Mas deixarmos ser fortalecidos pela graça, pelo poder de Deus, que tudo pode em nossa vida, né? E aí, queridos, é preciso nos questionarmos: quais são os meus medos, né? Quais são as minhas mágoas, né? As minhas feridas, quais são os demônios que eu tenho alimentado dentro de mim, que eu preciso me libertar nesse dia, para poder fazer uma experiência, né, de encontro, de interioridade, de intimidade com Deus, e chegar na Páscoa, né, com o coração livre, totalmente livre, para celebrar com júbilo a ressurreição do Senhor. Se pergunta, né, tenha coragem de confrontar-se, e coloca-se diante do altar do Senhor e deixa que Ele, com o seu grande poder, graça e glória, retire, né, e sare essas feridas, esses males, né, que são obstáculos para a tua salvação, para a tua santificação. Queridos, nesse tempo, né, quaresmal, a igreja propõe, até o próprio Evangelho, Jesus Cristo, no Evangelho, propõe três práticas, né, três práticas importantes. Então, um tripé da vida espiritual quaresmal, né, que é a oração, o jejum e... Qual é o terceiro? Oração, jejum e esmola, ou caridade, né? Então, aqui ele já nos direciona, já nos aponta um caminho para que vivamos bem esse tempo de graça. É preciso rezar, né? É preciso jejuar. Inclusive, hoje é dia de jejum obrigatório, de abstinência de carne, tá? Tanto hoje quanto sexta-feira santa, jejum e abstinência de carne são obrigatórios. Então, estejam atentos para não furar, né, esse compromisso, né? Estejam atentos. E aí, queridos, são mecanismos, né, que a igreja diz, que o próprio Jesus nos apresenta e que a igreja dispõe para nós, que podem nos ajudar, sim, nessa interioridade, nesse encontro, intimidade com Ele, né?
seja, quando eu me proponho a fazer o jejum, não é? Claro, além daquilo que das orações que são proferidas, seja uma oração verbal, uma oração mental, o meu corpo também responde, não é? Uma vez que eu, né, decido me abster, né, de comer aquilo que eu gostaria, ou comer além daquilo que eu gostaria de comer. Então, o teu corpo também participa, né? O teu corpo também responde. Existe ali uma consonância, né, entre a tua psique, a tua vida espiritual e o teu próprio físico, né? Veja, uma sintonia, e por isso que é importante e necessário, entende? Jejum, né? E aí, queridos, é claro que o jejum, a igreja diz, é obrigatório quarta-feira de cinzas e sexta-feira. Isso não significa que só na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão a gente vai jejuar e fazer abstinência de carne. Não, toda sexta-feira do ano, né, é dia de jejum, né, abstinência. Todo dia, toda sexta-feira do ano, precisamos jejuar. Né? É claro que aqui no Brasil existe, não é? A CNBB, nos seus documentos, ela diz que caso o cristão católico aqui no Brasil, né, faça uma obra de caridade, uma prática de piedade, esta substitui o jejum nas sextas-feiras do ano. Né? Mas aí você precisa fazer uma coisa ou outra, ou jejum ou uma obra de caridade. Né? Uma obra de caridade ou de piedade, entende? Mas o jejum é importante, o jejum é necessário, tá certo, queridos? É a orientação da igreja, né? Então a gente não pode abrir mão. E aqui é proposto pelo próprio Jesus, até para lutar também contra as nossas vontades, né? Contra aquilo que de fato nós queremos fazer, né? Desejamos fazer, mas que na verdade eu me esforço, né, para priorizar aquilo que no momento é importante para a minha salvação, né, deixando de lado a minha vontade de me saciar, né, para me saciar com a presença, com a graça, com a palavra do Senhor. Né? Quaresma, queridos, é tempo de revisão de vida, então aproveite esse tempo quaresmal, né, para que você examine a tua consciência, né, prepare-se bem para celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Prepare-se bem. Então, se você está em condições de celebrar o sacramento da reconciliação, não deixe esse tempo de graça passar. Estamos se aproximando das confissões comunitárias e todos aqueles que estão preparados, é claro, em condições, são convidados a fazerem essa experiência de confissão, né, de reconciliação com Deus e com a igreja. Então, queridos, que a minha prece, a minha oração, o meu pedido, a minha súplica nesse dia é que, fazendo essa experiência, com Deus, com o Senhor nessa Eucaristia, que te convida essa interioridade, essa comunhão com Ele, você de fato assuma com alegria esse compromisso, e deixe-se guiar pelo Espírito Santo de Deus, todos os dias. Então, estabeleça propósitos, priorize a oração, venha à Santa Missa, durante a semana inclusive, por que não? Seja, viva esse tempo de graça em comunhão com Ele, em comunhão com o Senhor. Repito, queridos, não dá para vivermos a Quaresma de qualquer jeito, não dá. É preciso de fato entendermos que existe um propósito, existe um motivo, e que deve me orientar e me conduzir nesse tempo de graça. É meditar, é refletir, é converter o coração, é voltar-se para o Senhor, é me reconciliar com Ele, com os irmãos, com a igreja, é fazer a sua vontade acima de tudo. Estão dispostos, de fato, a trilhar esse caminho? A dirigir-se rumo ao Calvário com Jesus? Estamos dispostos? Preciso sim, eu espero que estejam. Ou se ainda não estão, espero que saiam dessa Eucaristia decididos. 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 Não é fácil, eu sei que não é. Repito, o maligno, ele fica furioso todas as vezes que nós nos reconciliamos com Deus, renovamos o nosso compromisso de fidelidade para com Ele. Então, preparem-se para a batalha, tá? Preparem-se para a batalha. Então, se você quer vencer a batalha,
Dobre o teu joelho, reze, faça jejum, abstinência e prossiga o caminho. E alimente-se da palavra e da Eucaristia, né? Da palavra e da Eucaristia, que vai te sustentar para que você se mantenha de pé, né? E seja como Cristo, vencedor. Vencedor. Porque nós sabemos, embora esse tempo meditemos muito mais profundamente o mistério da paixão, mas nós sabemos que Ele venceu o pecado e a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Para fazermos essa experiência de paixão e ressurreição, precisamos seguir os passos de Jesus. Que Deus te dê coragem, ânimo, força, né? E nos apeguemos, queridos, à Virgem Maria também, aquela que esteve sempre ao lado do Cristo, né? Sobretudo naquele momento difícil, né? Na Via Crucis, rumo ao Calvário, estava lá a Santíssima Virgem, contemplando o mistério, né? De dor e sofrimento, né? E certamente ela compreendia o fato de Ele estar fazendo tudo aquilo por amor a mim e a você, né? Por amor a mim e a você. Então, peça a ela também que te acompanhe nesse tempo de graça, tá bom? Não esqueça, todos os dias, Nossa Senhora, caminha comigo, né? Me ajude a fazer essa experiência de interioridade, de encontro com Deus, né? Ajuda-me, de fato, a entender, a aceitar a vontade do Senhor, a vencer a mim mesmo, as minhas vontades, os meus pecados. Ajuda-me a conquistar o céu, a coroa da glória, né? A vencer o pecado, né? Para que assim eu possa herdar o reino dos céus. Ânimo, queridos irmãos, coragem, coragem. Deus é conosco, Ele caminha, né? Ele caminha conosco, que não nos deixará sozinhos, jamais, né? Pelo contrário, se Ele quer nos salvar, se Ele quer que nós cheguemos aos céus, certamente, a todo momento, a todo instante, Ele nos sustenta, não é verdade? Quantas experiências já vivenciamos nessa vida, que foi possível, que é possível perceber, né, o carinho, o toque de Deus, essa presença, né, que nos sustenta. Então, fé, né, foco, fé, coragem, né, renúncia, oração, jejum, esmola, enfim, são tantas palavras que eu poderia, talvez passaria aqui o dia todo falando, que é para a gente poder entender de fato e viver bem esse tempo de graça, né? Coragem, Deus sustente, Deus nos fortaleça e que a Virgem Maria também interceda continuamente por todos nós, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.